Bom dia, terceiros anos. Hoje nós faremos a correção dos exercícios sobre a primeira fase do modernismo brasileiro. Primeira questão. Assinale a alternativa em que se encontram preocupações estéticas da primeira geração modernista. Lembrando que a primeira geração modernista foi a que estava com a ideia de tudo destruir. Quando eu falo em destruição, eu estou falando em destruir as características clássicas da arte, destruir o que por séculos a literatura vinha construindo. Essa fase do modernismo tem a ideia de destruição. Destruição de quê? Das velhas características por características novas que viessem a representar realmente o Brasil. Então, buscava-se apresentar na literatura brasileira características realmente que encontrássemos no Brasil, e não características de literatura europeia. Então, primeira alternativa, a letra A. Principal corrente de vanguarda da literatura brasileira, rompeu com a estrutura discursiva do verso tradicional, valendo-se de materiais gráficos e visuais que transformaram a estrutura do poema. Não é essa questão, porque, apesar de apresentar algumas características, não é? Essa primeira geração modernista não é a corrente de vanguarda. Rompeu com a estrutura discursiva do verso tradicional, rompeu sim, né? Valeu-se de materiais gráficos e visuais que transformaram a estrutura do verso, certo? Mas não é uma corrente de vanguarda, por isso não deveríamos assinalar a letra A. Letra B, busca pelo sentido da existência humana, confronto entre o homem e a realidade, reflexão filosófica existencialista, espiritualismo, preocupação social e política, metalinguagem e sensualismo. Também não é a letra B. Letra C, os escritores de maior destaque da primeira fase do modernismo defendiam a reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais, revisão crítica do nosso passado histórico e de nossas tradições culturais, eliminação do complexo de colonizados e uso de uma linguagem própria da cultura brasileira. Aqui nós podemos falar que resume todas as características da primeira geração modernista. Então, a opção é letra C, onde se encontram as principais preocupações, né, da estética da primeira geração do modernismo. Segunda questão, os principais nomes da primeira fase do modernismo na literatura foram 3 nomes, nós podemos citar aqui: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira. Certo, pessoal? Então, nós temos Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, como eu disse a vocês anteriormente, que se encontram na letra B. Então, essa foi a tríade mais importante que nós podemos citar. Esses 3 nomes são os nomes mais importantes.
Isso não quer dizer que não tivemos outros nomes importantes na literatura da primeira fase do modernismo, mas que esses três são os principais, que mais contribuíram para a construção da literatura moderna no Brasil. Terceira questão, temos um poema de Oswald de Andrade. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. Sobre o poema de Oswald de Andrade, julgue as seguintes proposições. Então, vocês iriam analisar todas essas proposições e depois falar se estão corretas ou quais estão corretas. O poema de Oswald de Andrade volta-se contra o preconceito linguístico e nos chama a atenção para a necessidade de uma espécie de ética linguística, pautada na diferença entre as línguas, nesse caso, em uma única língua. O poema critica a maneira de falar do povo brasileiro, sobretudo das classes incultas, que desconhecem o nível formal da língua, de forma nenhuma. Aqui nós percebemos que Oswald faz o contrário. Um dos principais objetivos de Oswald de Andrade é justamente trazer para a literatura uma linguagem mais simples, a linguagem do povo, como ele mesmo falou, a contribuição milionária de todos os erros. Para ele, os falantes que dizem mil, mió, pió, teia, telhado, de certa forma constroem um telhado, ou seja, criam novas formas de pronúncia que se sobressaem, em muitos casos, à norma culta. Pessoal, aqui também nós podemos falar que nenhuma forma de expressão é melhor que outra. Não existe uma hierarquia na língua. Então, cada forma de falar é importante, de acordo com o momento em que nós estejamos. Então, nem a língua culta, nem a língua popular é uma melhor que outra. Todas são importantes, dependendo do contexto comunicativo. Quarta, a palavra vício, encontrada no título do poema, denota certo preconceito linguístico do autor, que julga a norma culta superior ao coloquialismo presente na fala das pessoas menos esclarecidas. Nós já falamos aqui que não é? Pelo contrário, Oswald de Andrade não tem nenhum tipo de preconceito contra as formas de falar, de pronunciar. Então, a opção correta é a letra B. Estão corretas apenas a opção 1 e 3, certo? 1 e 3. Vejam que aqui, nós podemos comprovar que Oswald de Andrade não tem preconceito linguístico nenhum, pelo contrário, ele considera que essas formas populares de falar, essas formas populares de expressão, na verdade, contribuem para o enriquecimento da língua portuguesa. Quarta questão. Sobre os poemas da primeira geração modernista, é correto afirmar apenas, letra A, são marcados pelo formalismo. Aqui, já na primeira oração, nós podemos ver que essa opção é incorreta. Por quê?
A primeira fase do modernismo é totalmente contrária ao formalismo. Essa fase deixa tudo de lado, todas as características anteriores da literatura, para criar novas formas de fazer arte, de fazer poema, de fazer literatura. Letra B. Os poemas modernistas apresentam relação dialógica com os poemas do simbolismo, o abuso de figuras de linguagem e de elementos sensoriais que permite uma viagem sinestésica marca a poesia dessa fase. Não. A primeira geração modernista não tem relação com o simbolismo. Letra C. Os poemas da fase heróica do modernismo são marcados pela desconstrução e pela subversão da sintaxe. As palavras não são dispostas de maneira convencional no papel. Se até aqui tivesse encerrado esse período, a opção estaria correta. Mas, quando fala que, caracterizando assim a poesia praxis, está incorreto, certo? Porque a poesia praxis virá depois. Letra D. Nos poemas da primeira geração modernista, também denominada fase heróica, os poetas estabeleceram novos paradigmas de arte, desvencilhando-se do modelo clássico europeu e transgredindo a forma e o conteúdo do poema. Aqui nós podemos falar que tem um resumo das características do poema modernista, porque agora não se observa mais quantas sílabas poéticas, se apresenta rima, pelo contrário. Tudo isso foi deixado de lado, certo? Por quê? Porque agora busca-se novas formas de construir poemas. Poemas com versos livres. Eu vou escrever a quantidade de versos que eu quiser no meu poema. Eu vou utilizar rima ou não, dependendo se eu estou de acordo ou não. Então, e também porque é chamada de fase heróica, porque eles agiram como verdadeiros heróis, entre aspas, da literatura, porque eles destruíram tudo que estava construído há séculos na literatura e, a partir daquele momento, construíram uma literatura com características totalmente diferentes. Por isso, essa fase também pode ser chamada de fase heróica, ou também fase de destruição. Então, na quarta questão, nós temos como correta a letra D. Quinta questão. Sobre o poema de Oswald de Andrade, estão corretas as seguintes proposições. Então, esse poema chama-se Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Oswald de Andrade. Neste poema, faz uma crítica contra a colonização portuguesa no Brasil. Essa crítica pode ser confirmada a partir do título do poema, o qual contém uma ambiguidade intencional. Então, nós podemos ver aqui que essa opção está correta. Realmente, tem-se aqui uma crítica ao modelo, à colonização que foi realizada no Brasil. Segundo, nesse poema, a temática do relacionamento amoroso é abordada de maneira inovadora, distante da idealização romântica proposta pelos ultrarromânticos. Não é verdade. Não está falando nesse poema de nenhum relacionamento amoroso. Terceiro, o poema utiliza elementos como o humor, a ironia e o sarcasmo,
para relatar a chegada do português em terras brasileiras, correto? Porque essas características são bem peculiares a Oswald de Andrade, o humor, a ironia, o sarcasmo. Ele utilizava essas características com maestria. Quarto, apropria-se de uma linguagem simples e prosaica para fazer uma reflexão profunda e complexa. Verdade também. Então, como eu disse anteriormente, Oswald de Andrade, ele dá importância à linguagem simples, à linguagem do povo, porque é essa linguagem que ele considera realmente brasileira. Quinto, no poema de Oswald de Andrade, nota-se a preocupação com a métrica, a versificação e a rima, embora o conteúdo do poema seja inovador. Não é verdade, gente. Eu disse a vocês que ele não tem nenhuma preocupação, nem com verso, nem com métrica, nem com rima. Então, ele constrói seu poema livre de todas essas convenções. Então, a opção correta é a letra C, ok? Porque estão corretas as opções 1, 3 e 4. Letra C. Sexta questão. Chamado de rapsódia. Rapsódia, pessoal, é um monte de lendas do folclore do Brasil, certo? Então, Mário de Andrade, durante toda a sua vida, ele viajou pelo Brasil, colhendo lendas, contos, modinhas. Então, todas as lendas, né, brasileiras do folclore são colocadas justamente no livro, né, Macunaíma, que é chamado de Rapsódia, por ter essa mistura da cultura brasileira. Então, chamado de Rapsódia por Mário de Andrade, o livro é construído a partir de uma série de lendas a que se misturam superstições, provérbios e anedotas. O tempo e o espaço não obedecem a regras de verossimilhança. Isso quer dizer o quê? Não obedece à realidade. E o fantástico se confunde com o real durante toda a narrativa. A faz referência à obra Macunaíma, que é a principal obra da primeira fase do modernismo, de Mário de Andrade. Sétima, Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, por quê? Aqui cabe uma explicação. Quando eu falo que Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, eu não quero dizer que ele seja sem vergonha, não obedece a nenhuma regra da sociedade, seja infiel. Claro que ele é tudo isso, mas esse termo, herói sem nenhum caráter, foi dado a Macunaíma não por ele ser sem vergonha, malandro, infiel, mas porque ele é representado na obra como uma síntese do brasileiro, certo? Porque assim como Macunaíma, o brasileiro também é um povo sem nenhum caráter, já que esse povo é formado por 3 raças. As 3 raças principais que formaram o povo brasileiro, que foram o português, o índio e o africano. Por isso que Macunaíma é chamado um herói sem nenhum caráter. Então, não confundam quando vocês forem resolver as questões referentes ao caráter de Macunaíma. Ele é um herói sem nenhum caráter devido à sua etnia, assim como o povo brasileiro, que também não tem uma raça determinada, é uma mistura. Então, Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, por quê?
Vive sonhando com riqueza fácil e para obtê-la lança mão de qualquer recurso? Não. Não é um ser confiável, ainda não encontrou sua própria definição, sua identidade. Isso mesmo. Assim como o brasileiro, Macunaíma também não encontrou sua identidade. Por quê? Ele não é português, ele não é indígena e ele não é africano. Ele é uma mistura dessas três etnias. Não tem firmeza de personalidade, nenhuma das alternativas. Então, nós vimos que a letra C, né, é a correta. Oitava, Macunaíma é uma obra plural composta, na medida em que, tal como numa rapsódia, trata de vários temas ao mesmo tempo, entrelaçando-os numa rede múltipla de cores e sons os mais diversos. Como foi dito anteriormente, Macunaíma é resultado das pesquisas de todas as viagens que Mário de Andrade viajou durante toda a sua vida. Então, durante toda a sua vida, Mário de Andrade, né, pesquisou e trouxe para Macunaíma as lendas e toda a cultura em geral brasileira para esta obra. Nono, indique a alternativa em que a proximidade estabelecida está correta. Nós vemos que a letra A terra paradisíaca em Gonçalves Dias. O que significa paradisíaca? É em relação ao paraíso. A terra, segundo Gonçalves Dias, era um paraíso, era perfeito. É projeção nacionalista, com certeza, porque ele amava a pátria. A Pazárgada, de Manuel Bandeira, é anseio intimista. Por que intimista? Porque ele, né, sonha em viver em Pazárgada. Por quê? Porque em Pazárgada tudo pode. Manuel Bandeira construiu um poema que fala que em Pazárgada tudo é possível. Tudo que ele quiser, ele vai realizar em Pazárgada. Então é um sonho que vive dentro dele. Por isso que é um anseio intimista. Então a correta é letra A. 10ª questão. A afirmação dos elementos locais do Brasil estão presentes em Macunaíma, de Mário de Andrade. Sobre o livro, é incorreto afirmar que agora nós podemos, né, verificar o que está incorreto, o que não tem nada a ver com Macunaíma. No caso, é a letra E. O livro não satiriza certos padrões de escrita acadêmica e não trabalha elementos de um caráter brasileiro. Pelo contrário, tudo que é trabalhado em Macunaíma trata-se da cultura brasileira e uma linguagem mais simples. 11ª. O modernismo no Brasil teve influência de várias correntes artísticas estrangeiras. Como estas correntes são chamadas? Vanguardas europeias. 12ª. Após a Semana de Arte Moderna de 22, temos um período de produção de várias obras, revistas e manifestos. Esta grande produção é chamada de orgia intelectual. 13ª. A primeira fase do modernismo no Brasil tem como características marcantes em suas obras. Na letra B, a correta, linguagem escrita aproximada da falada, construção da imagem brasileira baseada no popular e no cotidiano, presença do nacionalismo, predomínio do humor, ironia, descontração e reverência, rejeição de padrões literários e gramaticais tradicionais. Então, nós vemos, né, todas as características que eu já comentei aqui nessa correção, certo? Então, 13ª questão,
A correta é a letra B. 14ª, Poética, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro, de 22. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam um pensamento estético predominante na época. Então, o poema Poética, ele fala o seguinte: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Aqui vocês podem, né, observar no poema que não obedece a ortografia tradicional da língua portuguesa. Por exemplo, não obedece à pontuação. Vocês percebem que não há vírgulas no poema. E, além disso, faz uma crítica, né, a esse lirismo todo bem comportadinho, que ele agora quer extravasar, ele quer libertação. E é justamente que busca-se nessa época da primeira fase do modernismo, libertação das características anteriores, para buscar-se agora novas características. Então, pergunta-se: com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta propõe a criação de um novo lirismo. Aqui é tudo novo, pessoal. Deixa-se características antigas para trás. A literatura é totalmente despida das características antigas e agora veste-se a literatura com novas roupas. Leia o poema de Oswald de Andrade e responda as questões abaixo. Então, tem como título Senhor Feudal. Se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. 15ª questão. Considere as seguintes características do modernismo brasileiro. Busca de uma linguagem brasileira? Sim. Versos livres? Também. Ironia e humor? Também estão corretos. Então, nós vemos que todas essas opções estão corretas. Letra E. As opções que estão corretas é primeira, segunda e terceira. 16ª. O título do poema de Oswald remete o leitor à Idade Média. Nele, assim como nas cantigas de amor, a ideia de poder retoma o conceito de vassalagem amorosa, que é quando o servo presta vassalagem amorosa à dama, ou no caso, o servo presta vassalagem amorosa ao seu senhor. 17ª. O poema Canção do Exílio, do poeta Gonçalves Dias, foi revista pelos modernistas. Foi revistos pelos modernistas, ok. Por meio de releituras que satirizam sua forma e sua concepção idealista de nação. Então, o modernismo, eles têm uma característica de revisitar as escolas anteriores para criticarem, para fazerem paródias, criticando aquele modo de literatura. Vamos embora para Pasárgada. Aqui nós podemos, né, fazer a leitura de um trecho, não é o poema inteiro. O poema Vamos embora para Pasárgada.
Ok? Então, vocês aí acredito que leram, né, o poema. Para responder a questão abaixo, numerar a coluna B, que contém imagens construídas pelo poeta, de acordo com a coluna A, que indica as estrofes do poema. Então, na coluna A, nós vimos que o poema tem 5 estrofes. Coluna B, vocês iriam fazer a correspondência. 18ª questão. A numeração correta da coluna B, de cima para baixo, é... Então, vemos que a letra C, 1, 4, 3 e 5. 19ª questão. Assinale a alternativa correta para as características do modernismo de 22, também chamado de fase heróica. Então, vemos logo que é na letra A, espírito polêmico e destruidor. Quando nós falamos em polêmica e destruição, nós lembramos logo de Oswald de Andrade. Essas características são peculiares, como eu já falei, desse polêmico escritor. Valorização poética do cotidiano, nós vemos em Manuel Bandeira. Nacionalismo em todos os autores. Busca da originalidade a qualquer preço, em todos os autores. Então, 19ª questão, letra A. 20ª. São características da obra de Oswald de Andrade, exceto aqui vocês iriam assinalar a opção que não tem nada a ver com Oswald, e é justamente a letra E. Os temas mais comuns de sua obra são a paixão pela vida, a morte, o amor e o erotismo, a solidão, a angústia existencial, o cotidiano e a infância. Estas são características de Oswald de Andrade. Aliás, estas são características de Manuel Bandeira e não de Oswald de Andrade. Então, a opção que vocês iriam assinalar é, no caso, letra E. 21ª questão. Oswald de Andrade pertenceu ao movimento literário que apresenta características. Linguagem objetiva que buscava a contenção dos sentimentos e a perfeição formal de forma nenhuma. Simplicidade da linguagem, saudosismo, subjetivismo. Quando nós chegamos em subjetivismo, já vemos que não é essa opção. Subjetivismo também não é esta opção. Rompimento com a estrutura discursiva do verso tradicional. Utilização de materiais gráficos e visuais, alterações e neologismos, também não. Vemos que a letra E, desrespeito ao rigor gramatical. Eles não têm nenhum respeito à gramática. Liberdade temática, eles falam do assunto que bem entender. Humor misturado ao lirismo. É um sentimento engraçado. Ironia e fragmentação da sintaxe. Então, as características, né, da primeira fase modernista que nós podemos ver aqui, letra E. 22ª. Sobre Oswald de Andrade estão corretas as seguintes proposições. Sua obra apresenta grande preocupação com a sondagem do universo social e psicológico do ser humano das grandes cidades, além da exploração de novas técnicas narrativas. Essas características são de Mário de Andrade, certo? Mário de Andrade. Em 1928, Oswald de Andrade fundou a revista de Antropofagia, porta-voz das ideias do seu movimento antropofagista, certo? Os temas mais comuns de sua obra são a paixão pela vida, a morte, o amor e o erotismo, a solidão, a angústia existencial, o cotidiano e a infância. São características de Manuel Bandeira. Sua visão de Brasil, ao mesmo tempo que procura captar a natureza e as cores próprias do país, mostra igualmente as contradições moderno-primitivas de nossa realidade, certo? Sua obra é debochada, irônica e crítica, sempre pronta para satirizar os meios acadêmicos ou a própria burguesia, classe de que se originara, certo?
Oswald de Andrade realmente nasceu em família rica. Logo depois, né, por conta de suas muitas viagens, ele veio à falência, mas ele nasceu em berço de ouro, como diz popularmente. Então, a opção correta é letra B, né? 2, 4 e 5. Lembre-se que a primeira, né, é característica de Mário de Andrade. A segunda é de Oswald, a terceira é de Manuel Bandeira, e a quarta também de Oswald, e a quinta também de Oswald. Então, a opção correta, letra B. 23ª, assinale a alternativa correta. Então, nós vimos porque Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, né? Então, na letra C, está falando o seguinte: Macunaíma é o herói de nossa gente, por retratar, a partir dos traços múltiplos e contrastantes que o caracterizam, a coletividade brasileira, formada pela miscigenação racial e cultural. Então, aqui está a opção correta, letra C, na 23ª questão. 24ª, leia as afirmativas seguintes sobre a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, e assinale a alternativa incorreta. Vemos logo que é a letra A. Sendo uma rapsódia, a obra caracteriza-se pelo acolhimento e assimilação de elementos variados de nossa cultura. Por esse caráter multifacetado, Macunaíma é inviável enquanto representação de nossa identidade. Então, pelo contrário, pessoal, vemos aqui que essa opção é incorreta devido a essa representação de nossa identidade que Macunaíma não representa. Justamente, né, o contrário disso que está expressando aqui. Macunaíma é a representação da nossa cultura. Então, 24ª, letra A. 25ª questão. Sobre a poesia de Manuel Bandeira, é correto afirmar apenas. Letra A. Manuel Bandeira criou uma poesia rica em construção e significação, apesar de sua aparência quase prosaica. Se nós pegarmos um poema de Manuel Bandeira, nós perceberemos que na verdade, nós não estamos lendo uma poesia, e sim um texto em prosa, devido aos versos serem muito extensos. É justamente por isso que fala-se que ele é o mestre do verso livre, conciliando crítica social e reflexão filosófica acerca da condição humana. Foi o responsável pelo alargamento da lírica nacional e pela solidificação da poesia de orientação modernista. 26ª questão. Assinale a alternativa que contém as principais características do estilo de Manuel Bandeira. Cabe uma explicação aqui. Pessoal, Manuel Bandeira, se nós fôssemos tirar Manuel Bandeira da primeira fase do modernismo, não teria problema. Por quê? Na verdade, ele só é estudado na primeira fase do modernismo por conta que ele viveu nessa época, mas ele só criou a literatura moderna como uma forma de permanecer fazendo literatura, que na verdade ele admirava sim as características modernas, mas ele também admirava os poetas que vieram antes dele, como Gonçalves Dias, Musset e outros, né, que eram clássicos, formais, certo? Então, ele não tem um estilo semelhante, por exemplo, ao de Oswald de Andrade, que era totalmente contra a todos os autores que vieram anteriormente. Pelo contrário, Manuel Bandeira admirava muitos autores anteriores a ele. Como, por exemplo, como eu citei, né, Gonçalves Dias, do romantismo. Então, a opção, né, que vocês marcariam era a letra A. Sua escrita é direta e simples, quase prosaica, muito embora tenha tido grande conhecimento das formas clássicas de estruturação de poemas.
Elementos que também podem ser encontrados em sua obra, como eu falei para vocês. Ele admirava as formas clássicas de estruturação dos poemas. Então, 26ª questão, a correta é a letra A. 27ª, sobre Manuel Bandeira, assinale a alternativa incorreta. Agora, o que não tem nada a ver com Manuel Bandeira. No caso, nós temos a letra D. Como romancista, logo vemos que essa opção está correta, porque Manuel Bandeira não foi romancista, e sim poeta. Como romancista, Manuel Bandeira alcançou o equilíbrio ao reunir análise sociológica e psicológica, retratando o universo sertanejo nordestino na figura do fazendeiro autoritário, assim como na figura do caboclo comum. Não. Essa perspectiva, essa característica, nós podemos ver no pré-modernismo com Monteiro Lobato. Então, essa opção está incorreta, que no caso, incorreta em relação a Manuel Bandeira. Letra D. 28ª, mais uma questão a respeito de Macunaíma. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, é obra representativa de qual escola literária? Da primeira geração modernista, porque procura resgatar manifestações culturais brasileiras. Nós podemos dizer, em palavras simples, que Macunaíma traz um recheio de toda a cultura brasileira. Então, 28ª questão, letra B. 29ª. A presença da temática indígena em Macunaíma, de Mário de Andrade, tanto participa do interesse modernista, quanto representa uma retomada com novos sentidos do indianismo romântico. Mantida a sequência, as lacunas serão preenchidas corretamente por letra B. E 30ª questão, nós temos, são características da primeira fase do modernismo, retomada da ficção regionalista, cultivo de uma poesia neobarroca e visão de mundo em perspectiva elitista. Não. Cultivo de uma ficção de caráter intimista, revisão das regras de metrificação e retomada do nacionalismo romântico. Também não. Predominância dos temas políticos, crítica ao uso indiscriminado das máquinas e visão de mundo em perspectiva universalista. Também não. Nós vemos que são características da primeira fase do modernismo, a letra B. Libertação dos modelos acadêmicos, experimentalismo em novas formas de expressão e rompimento com o nacionalismo tradicional. Também aqui cabe uma explicação. Pessoal, não confunda o nacionalismo modernista com o nacionalismo romântico. Por quê? Porque o nacionalismo romântico é aquele que não vê não vê defeitos. O nacionalismo romântico não vê defeitos na sociedade brasileira, no homem brasileiro, enquanto que o nacionalismo modernista, não é que ele deixe de amar o Brasil. Ele ama o Brasil, mas ele ama o Brasil com os seus defeitos, com as suas características ruins, e não apenas com características boas. Então, essa é a diferença entre o nacionalismo romântico e o nacionalismo modernista. Nacionalismo romântico vê tudo perfeito, enquanto o nacionalismo modernista vê os defeitos, mas ama o Brasil mesmo assim. Então, nós fizemos a correção do exercício. Até a próxima aula. Tenham um final de semana abençoado.